Oi, oi. Estava aguardando minha filha no balé e enquanto eu aguardava, eu estava meditando, aproveitando para meditar um pouco na palavra do Senhor. E estava lendo a parábola do servo impiedoso. E gostaria de compartilhar com você nesta manhã. Então Pedro aproximou-se de Jesus e ele fez a seguinte pergunta: Senhor, quantas vezes deverei perdoar meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? E aí Jesus vai e responde: Eu lhe digo, não até 7, mas até 70 vezes 7. E aí Jesus chega para ele e fala: Olha, Pedro, o reino dos céus, ele é como o reino dos céus é como um rei que desejava acertar as contas com seus servos. E aí, quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia uma enorme quantidade de prata. Como não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou que ele, sua mulher e seus filhos e tudo que ele possuía fossem vendidos para poder pagar essa dívida, né? E aí, esse servo vai, se prostra diante do seu rei, clamando, né? Implorando que ele o perdoasse, que ele tivesse paciência com ele, que ele iria pagar tudo. E aí o senhor daquele servo teve compaixão dele e cancelou toda a dívida e o deixou ir. Que alívio, né? Mas quando aquele servo foi saindo, né? Ele encontrou um dos seus conservos, que ele devia 100 denários. E aí ele foi, o agarrou, né? E começou a sufocá-lo dizendo: pague-me o que deve. Olha só, quem fez isto foi aquele servo que foi perdoado da dívida. E aí ele encontra o seu conservo que o deve e vai e faz a cobrança da sua dívida. Então o seu conservo caiu de joelhos diante dele e implorou: tenha paciência comigo e lhe pagarei. Ou seja, este conservo fez a mesma coisa que ele fez perante o rei. Concordam? Mas só que a diferença está que ele foi perdoado daquela dívida quando ele implorou, quando ele pediu clemência. Mas aqui neste momento, com a pessoa que devia a ele não quis perdoar. E a palavra nos diz assim: antes saiu e mandou lançá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Gente, que coisa terrível, né? Quer dizer, ele foi perdoado, ele passou pela mesma situação, mas ele não soube fazer o mesmo bem que foi feito a ele, para aquele que o devia. E aí o que é que acontece? Porque a gente colhe aquilo que a gente planta. Quando a gente perdoa, a gente fica liberto, a gente é livre, não é verdade? E aí o que é que aconteceu? Antes saiu e mandou lançá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Quando os outros servos, os companheiros dele, viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram fazer o quê? E foram contar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Então o senhor chamou o servo e disse: servo mau, cancelei toda a sua dívida, porque você me implorou. Você não devia ter tido misericórdia do seu conservo como eu tive de você? Irado, seu senhor entregou-o aos torturadores até que pagasse tudo o que devia. E assim também lhes fará meu Pai Celestial, se cada um de vocês não perdoar de coração a seu irmão. Meus queridos, quem somos nós para dizer que nós não perdoamos aquele que tem nos ofendido? O perdão, ele não é questão de sentimento. O perdão, ele é uma questão de obediência, é uma questão de decisão. Você decide perdoar, porque você quer ficar livre. Quantas pessoas têm adoecido emocionalmente, têm tido problemas cardíacos por conta do rancor, por conta da falta de perdão? Então, que nesta manhã, eu não sei se você que está me assistindo precisa liberar o perdão para alguém.
Mas eu quero te dar um conselho. Não fique preso a isso. Libere o perdão. Ah, Sandra, mas eu posso até perdoar, mas eu não tenho como esquecer. Beleza. O perdão, ele é como uma cicatriz. No meu braço direito, não sei se dá para vocês verem, eu tenho uma cicatriz aqui, que há algum tempo atrás eu quebrei o braço. Eu quebrei os dois ossos que são extremamente importantes aqui para o nosso antebraço. A rádio e a una. Eu olho a cicatriz, eu lembro de tudo, mas eu não sinto mais dor. Então o perdão é isso. Você vai perdoar. Tem coisas que você não vai esquecer, mas você não vai sentir mais dor. Então que em nome de Jesus, você libere o perdão e fique livre. Porque se você se prender ao perdão, isso pode te levar ao inferno. Olha o que é que a palavra nos diz aqui, lá em Mateus 18, versículo 35. Assim também lhes fará meu Pai Celestial, se cada um de vocês não perdoar de coração a seu irmão. Então eu te convido nesta manhã a liberar o perdão e que Deus te abençoe grandemente, que você reflita nesta palavra, que é tão importante para que nós venhamos ter uma vida de abundância. Tá bom? Um forte abraço, que Deus te abençoe.